Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time para quinta rodada. Tá passando rápido, né? Parece que foi ontem. Bora lá pro vídeo então? Vamos lá então, pessoal. Time do canal aí da Zumbanho Mané Cartola fez 58,68, né? Ganhamos algumas cartoletazinhas. E Thiago, deixou o Luan no banco, pegou todo mundo com as calças na mão. Poderia ter ido melhor, poderia. Acertamos o capitão. Aliás, acertamos todos aqui no ataque, apesar do Jô ter perdido 2 pênaltis. Eita, Jô, né? Saravia, teve aquele boato todo, né? O setorista disse que ele poderia ser poupado e realmente foi. Daí eu resolvi bancar ele, né? Ele é um cara muito bom, mesmo que entrasse no decorrer da partida, né? Tinha chance de ganhar o SG ainda e roubada de bola. Resolvi manter. Apenas tirei a braçadeira dele, botei no Marinho e foi acertado. Certo? No mais aqui o Corinthians sofreu gol, né? Primeiro gol que o Curitiba fez, né? Na competição. Paciência. Mas eu acho que no geral aqui foi muito bom. Principalmente aqui o nosso ataque aqui, né? O Alisson, o Cuca também de certa forma deu uma sacaneada. Colocou ele para jogar de zagueiro, né? E o Jobson ontem roubou 5 bolas, né? Fez mais de 5 pontos. E se o Alisson jogasse como primeiro volante, ele tinha a possibilidade de ter roubado todas essas bolas. Ou talvez até mais, que ele é mais ladrão de bola do que o Jobson. Mas assim, ó, não estamos aqui para choradeira. Eu acho que no cômputo geral aqui foi bom, sim, foi bom. O Vanderlei, aquele pênaltizinho ali no final ali. Uma bola que o Vitinho chutou, pegou no braço do Kahneman. Paciência, né? Mas eu acho que no geral aí foi razoável. Acertamos bem no ataque. O capitão, isso que valeu a pena. Certo? Não dá pra ficar choramingando muito não. Vamos embora aí, vendeu esse time todo aí. Fazer a nossa análise como a gente sempre faz toda a rodada. Mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na Liga dos Youtubers. Liga dos Youtubers 3, vamos ver como é que foi essa rodada. Na última rodada aí, quem foi o canal que mais pontuou aí foi o MWG. Né? MWG Cartola fez 85,92. Certo? O segundo que mais pontuou foi o Val Sport. Tá? Do Valdeir Souza, 83,79. O terceiro aí foi o Chuchu Chapito FC, nome complicado, nosso querido Everton, tá? Quarto foi o Nareco, com 78,99. E os Reis do Cartola Oficial fizeram 78,92. Foi o que tu colocou. Quem assumiu a liderança foi o Val Sport, tá? Segundo, o MWG Team, né? Do MWG Cartola, tá? Com 302 pontos. Em terceiro lugar geral aqui tá o canal Copa Cartola do Lemão. Em quarto lugar tá o canal Leiva, tá? Do Ronaldo, 295,01 de pontuação. E o quinto colocado aqui, ó, tá o canal Dicas do Ted, do Murilo. Vamos lá, sem perder tempo aí, vamos direto aí pro nosso querido Catimb States. catimstates.com.br, quem quiser assinar é R$ 49,90. Vai até o final do Cartola, tá? Paga uma única vez, 10% de desconto. E usar o cupom Mané Cartola, tudo junto, tá? Pode digitar lá Mané Cartola na hora que fazer a compra, 10% de desconto. Vamos lá então, para os nossos goleiros aí. Vamos botar o filtro aqui casa fora, porque já temos alguns jogos, né? A maioria dos times já jogou 3 jogos, a maioria jogou 4 jogos, alguns 3, já dá pra gente fazer esse filtro, tá? Goleiros, pontuações médias cedidas, né? Quem vai jogar em casa aí, quem anda conquistando bons pontos aí com seus goleiros, o Internacional, muito por causa do SG, tá? E o Atlético Mineiro vem cedendo bastante pontos aí, né, na sua média geral, para goleiros adversários. Normal, o Atlético é bem ofensivo. Acredita que o Lomba tá valendo a pena, tá? Quem anda cedendo muitos pontos aí para goleiros adversários? Bahia, muito por causa do jogo de ontem e que o Thiago Volpe pegou o pênalti, tá? Ceará não vem bem e não vem conquistando muitos pontos, mas de repente o Praxe pode ser uma aposta boa aqui, tá? Jogando em casa, quem vem cedendo muito pontos aí para goleiro adversário? Corinthians, por causa do jogo perdeu o pênalti, né? E o Sport, que tá muito mal dentro de casa, certo? Só que o São Paulo não vem conquistando muitos pontos com seus goleiros, isso por causa daquele jogo, né? Do Vasco São Paulo, que o Volpe tomou 2 gols. Certo? Então assim, ó. No cômputo geral aqui, tá? Olhando bem isso aqui, ó. Por causa do João, tá? Ontem que ele mitou, então essa média ficou muito grande. Mas o Palmeiras não cede quase nada para goleiro. Certo? Então do ponto de vista de pontuação cedida, eu acho que o Lomba é uma boa, sim. Certo? Pode valer a pena, tá? O Praxe, um pouquinho arriscado, né? Mas o Bahia é um time ofensivo e cede bastante pontos. Certo?
Fortaleza não vem conquistando pontos com seus goleiros, então aqui o Corinthians eu desconsidero um pouco, certo? O Volpe aqui eu acho uma boa, por mais que a pontuação seja ruim, só tem um gol contra o Vasco, mas o Sport tá muito mal dentro de casa, cedendo muitos pontos. Inclusive vamos dar uma olhadinha em defesas difíceis, né? Olha só, defesas difíceis, vamos ver se já melhora um pouquinho aqui e amplia o nosso horizonte, certo? Em termos de defesa difíceis, quem cede muita defesa difícil? O Atlético. Lomba continua sendo uma boa, tá? Quem faz muitas defesas difíceis dentro de casa? Praz, certo? Apesar do Bahia não ceder muita defesa difícil, a gente viu que se ele cede uma boa pontuação, o Praz pode ser uma boa, tá? Pode surpreender nessa rodada. No cômputo geral aqui, dos times que vão jogar em casa, quem cede muita defesa difícil? O Sport, né? São Paulo só tem uma conquistada. Então, de repente, aqui o Volpe, como eu falei, pode sim, pode ser uma boa, tá? Palmeiras cede pouco, tá? Apesar do Santos ter conquistado muito aí com o João, acho um jogo complicado aqui para se apostar em goleiro, certo? Aqui, de repente, o Gatito pode ser uma boa pela regularidade, tá? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, a gente vê no Catimb States aqui, botar goleiro por média, o João tá só com 2 jogos, mas tá com uma média sensacional, mas vai ter um confronto complicado que o Palmeiras não cede defesa difíceis, nem pontuação para goleiro, acho complicado. O Volpe já é uma boa, tá? Tá com uma boa média, certo? Já tem 5 defesas difíceis, conseguiu manter um SG, o Sport não tá bem, tá? De repente é uma boa, mas tá precisando de muito para valorizar. Gatito, também acredito que possa ser uma boa contra o Flamengo, tá? É clássico, o Gatito tá muito bem, tá com uma regularidade sensacional. Se a gente vier aqui no Cartola aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o Gatito. O Gatito tá com uma regularidade sensacional, vai enfrentar o Flamengo, que não vem bem, é um time altamente ofensivo, pode dar certo também, certo? Pode dar certo. Ó o Lomba aqui, ó, o Lomba negativou. Tem uma certa média? Tem, mas é por causa do SG, né? O Inter é um time bem postado, vem sofrendo poucos gols, está entre as melhores defesas, mas como o Galo é altamente ofensivo, vem cedendo muita defesa difícil e muita pontuação média para goleiro, o Lomba também pode ser uma boa, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos goleiros. O Wilson, um certo risco, mas como o Curitiba vem mal e ele está sendo exigido quase todo jogo, pode ser uma boa também, tá? Fernando Miguel, já acho complicado, acho o confronto aqui Vasco e Grêmio complicado, apesar que eu vi ali, preliminarmente parece que o Renato vai mudar um pouco ali o time, daí já não é aquele Grêmio, né? Se ele usar muito ali, fazer um rodízio, usar o time reserva, o Vasco já se torna favorito nesse jogo, né? Tem que ficar de olho. Lomba, como eu falei, acho uma boa, certo? Praz, certo risco, né? Mas tá desvalorizado, de repente para valorização tá valendo, tá com uma média negativa, mas o Bahia ataca bastante, pode dar certo, tá? Mas assim, ó, como tá difícil para goleiro acertar, certo? E eu vou ser sincero ali, ó, o time do canal, devido à terceira rodada aí que o Palmeiras deu uma ferrada aí, eu perdi cartoletas, eu postei demais no Palmeiras naquela rodada, eu vou com o Tadeu, tá? Eu vou com o Tadeu, é uma aposta, é um risco, né? Tá bem desvalorizado e como o goleiro tá sendo meio que loteria aí, tá difícil de acertar, certo? Eu vou com o Tadeu, tá? Vou sacrificar um pouco o meu goleiro, certo? Mas repito dizer, pra mim as melhores opções pra essa rodada, Thiago Volpe, Gatito e o Lomba, tá? Correndo um pouquinho por fora aí, o Wilson, certo? Os outros goleiros aqui eu fico meio receoso aqui de indicar, né? Pelas pontuações cedidas, enfim, pelo que os outros times vêm apresentando. Tá certo, pessoal? Vamos lá pra nossa defesa, então. Vamos tentar correr aí. A rodada já é amanhã. Inclusive vai ter live, tá? Vai ter live sábado, 1h. Então já comece a se habituar. A gente tá marcando nossas lives aí pra sábado, sempre 1h aí, né? Pra gente conversar bastante antes do fechamento do mercado. Vamos lá pro nosso querido Catimb States. Vamos colocar aqui, ó, roubada de bola, né? Roubada de bola, que aqui tá defesa difíceis. Eu acho que desarme é importante, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes pra zagueiro. Quem anda desarmando muito com os seus zagueiros dentro de casa? Bragantino, Internacional e Goiás, certo? Apesar do Atlético Goianiense não ceder muita roubada de bola, tá? O Galo já cede um pouco e o Curitiba mais. Então quer dizer que no cruzamento de scouts aqui, ó, zagueiros para rodada, jogando em casa, acredito que do Bragantino é uma boa, Internacional e o Goiás, mesmo no momento ruim, pela grande quantidade de roubada de bola que vem fazendo, tá? Sem contar ali que tem o Rafael Vaz, chute fora da área, né? Tem outro plus a mais aí, os zagueiros. Os times que estão jogando vão jogar fora de casa, quem anda conquistando muita roubada de bola? Grêmio, tá? Apesar que o Vasco não tá cedendo nada, tá? O Vasco tá um time competitivo, muito competitivo, tá? O Vasco melhorou bastante, certo? E o Atlético Mineiro também anda fazendo bastante desarme com seus zagueiros, tá? Internacional anda cedendo uma quantidade considerável. E quem é que mais cede? Flamengo, tá? Quem quiser dar mais de cadeia em zagueiros do Botafogo, Flamengo tá cedendo muita roubada de bola. E o Ceará também, mas os zagueiros do Bahia aqui, como a gente vai ver um pouquinho mais aí à frente, eles não pontuam bem em desarmes, tá? O negócio do Bahia ali é só saldo de gol. Se não fizer saldo de gol ali, o Juninho, o Hernando ali não pontuam bem, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no
Pontuação média, né? Para zagueiro. Ó, pontuação média para zagueiro. Vendo pela pontuação média conquistada e cedida dos times que vão jogar em casa, Internacional pode ser uma boa, tá? Apesar que eu chamo a atenção que o Galo não vem cedendo pontuação média para zagueiro, certo? Quem vem cedendo muita pontuação média para zagueiro e jogando fora de casa é o Atlético Goianiense, certo? E o Curitiba. Botafogo também. De repente aqui um Rodrigo Caio tá valendo, apesar de não estar conquistando muito pontos, tá? E o Palmeiras aqui vai ser um clássico. O Santos não tá cedendo muito, mas o Palmeiras vem pontuando bem com seus zagueiros. Palmeiras não tá bem? Não tá bem, mas até que defensivamente é um time razoável, tá? Mas aqui é um clássico, é bem complicado, certo? E os times aqui que vão jogar em casa que mais cederam ponto para zagueiro? Ceará. Mas ó, o Bahia novamente, como não pontua bem com seus zagueiros, ó. Só depende do SG, certo? Quem tá pontuando bem com seus zagueiros fora de casa? O Galo. 6.17 a média. Só que o Inter não cede nada, perigoso também, tá? Então assim, ó, olhando assim no cômputo geral, em termos de roubada de bola, né? Pontuação média cedida. Eu acredito, né, que Internacional tá valendo a pena, mesmo sendo um confronto difícil, tá? Zagueiros do Bragantino não estão pontuando bem aqui na média geral, mas estão roubando algumas bolas e o Curitiba cede uma boa quantidade de roubada de bola e pontuação para zagueiro. E os zagueiros do Goiás que não estão pontuando bem, mas o Atlético Goianiense cedeu uma boa quantidade de pontos aí para zagueiros adversários, né? E roubada de bola o Goiás tá roubando bem. Certo? Flamengo correndo um pouquinho por fora. Vai ter jogos muito difíceis essa rodada, tá? Vasco e Grêmio é dificílimo. Se o Jeromel fosse jogar, de repente poderia apostar nele, tá? Palmeiras e Santos também vai ser um jogo difícil. Dá uma olhadinha aqui. Nossos zagueiros aqui, como é que estão, né? Pela média. Igor Rabelo, mas tem só 2 jogos. Gustavo Gomes, pode dar certo. De repente é clássico, né? Ele é um zagueiro que bate pênalti. De repente pode dar certo, né? Júnior Alonso tá muito bem. Já tem 9 desarmes, né, em 4 jogos, mas vai enfrentar o Internacional, jogo difícil, tá? Mas é um cara que não precisa, dá pra ver aí que não tá precisando do SG pra pontuar bem, pode dar certo. Olha só o Hernando e o Juninho que eu falei, ó. Juninho, um SG e um desarme. Hernando, um SG, 2 desarmes. Não dá, tá? Se não tiver SG, aqui não vai pontuar bem. Se você acredita no SG do Bahia contra o Ceará, pode escalar, vai pontuar uns 4, 5 pontinhos, 6 no máximo, tá? Vitor Cuesta, não é aquele Vitor Cuesta de outros carnavais, mas tá fazendo alguns desarmes, né? A princípio é um cara que tá pontuando com SG. Ano passado, retrasado, pontuava sem SG, esse ano tá um pouco mais complicado. Mas como o confronto aqui é favorável, porque o Galo é um time muito ofensivo, pode proporcionar a ele boas roubadas de bola. Léo Ortiz pode ser uma boa aqui, tá? Tá bem equilibrado, certo? Já tem 9 desarmes em 4 jogos, tá? Tem uma chance real aí de SG, de repente contra o Curitiba. Mas um pouco de cautela, certo? De repente aqui a defesa do Corinthians, mas aqui ó, Corinthians e Fortaleza é um histórico de jogo de muitos gols, tá? Assim como Bragantino e Curitiba, eu fico um pouco cabreiro porque nos últimos 3 ou 4 jogos Curitiba foi lá em Bragança, ganhou do Bragantino. Mas vamos ver, futebol é momento, certo? Bom, dito tudo isso aí, né, pra zagueiro tá complicado. Se tivesse o Jeromel eu iria com ele, então eu vou assim, ó. Vou na segurança. Antes de ir aqui, vamos rapidinho aqui, ó. Em zagueiro, né, para ver quem é que tá desarmando mais, que eu acho que isso aqui é importantíssimo, certo? Vamos lá, desarmes para zagueiros. Ó, o Lucas Claro é um zagueiro que anda desarmando muito, tá? Já tem 11 desarmes aí, em 4 jogos. Aqui é do Jeromel, tá? É o primeiro, só que não tá entre os prováveis ali. Não sei o que o Renato vai fazer esse final de semana, por enquanto não tá. Júnior Alonso tá bem, 9 desarmes, 4 jogos, como eu falei. Léo Ortiz, ó, Vitor Cuesta. Então assim, ó, pensando, e se der algum problema em perder o SG, eu acho que para a rodada aí o Alonso, o Ortiz e o Cuesta são as melhores opções. Lucas Claro correndo um pouquinho por fora, porque o Atlético Paranaense lá dentro sempre é bem ofensivo, tá? Mas tá roubando bastante bola esse zagueiro. Rodrigo Caio dá para dar uma apostada, melhorou bastante do ano passado para cá em termos de roubada de bola, não tá precisando só de SG, né? Mas é um clássico, de repente pode dar certo. Para zagueiro essa rodada tá bem complicadinha, e eu vou falar, ó. Pra zagueiro, tá? Eu vou com o Cuesta, certo? Que não tá roubando tanta bola assim, mas é um cara que tem um potencial enorme, certo? Pra rodada. E eu vou dar uma chance aqui pro Rodrigo Caio, tá? Que tá melhorando em desarmes, certo? Não negativou ainda, vai ter um confronto contra o Botafogo, é clássico, mas é um cara que pode chegar na frente da bola aérea. Eu vou apostar um pouquinho no Flamengo nessa rodada. O Flamengo não tá bem, mas já estamos indo pra 5ª rodada. Eu acho que tá na hora do Flamengo sacudir a poeira, tá na hora do Flamengo ajeitar a casinha, e eu vou apostar nesse clássico. Geralmente clássico é assim, né? Clássico serve geralmente para quem gosta de futebol, quem joga, né? Sabe que o clássico geralmente ressuscita o time que tá mal, né? Geralmente é assim, tá? E eu vou apostar nisso, tá? É arriscado? É arriscado. Se o Jeromel tivesse, eu ia com o Cuesta e o Jeromel porque tá bem complicada a rodada, tá? Mas como eu falei, Gustavo Gomes de repente pode dar certo, o Júnior Alonso eu acho uma boa por causa dos desarmes, não precisa de SG.
Os zagueiros do Bahia vão precisar de SG para pontuar bem, senão não vai dar certo. Léo Ortiz eu acho uma boa. Até o Vaz, tá? Até o Rafael Vaz também pode ser uma boa. Só não vou com o Vaz também, tá? Para mim ele seria uma opção melhor, talvez até que o Rodrigo Caio. Mas é porque eu já tô indo com o Tadeu, certo? Vamos puxar as laterais então. Lateral, vamos lá. Pontuação média cedida. Quem vai jogar em casa e anda pontuando muito bem com seus laterais, não é novidade nenhuma, é o Internacional. Muito por causa do Saravia, né? Mas o Galo não cede nada, tá? Jogando fora de casa para laterais adversários. Mas vale a pena a aposta aí, porque o cara é uma máquina de roubar a bola, certo? Quem cede muito para laterais? Fortaleza, tá? Apesar do Corinthians não tá pontuando tão bem assim com seus laterais de casa, de repente o Sid Clay ali pode ser uma boa, porque ele tá com uma média básica boa, tá desarmando algumas bolas, não depende só desse G, certo? Jogando fora de casa, quem tá cedendo muito ponto para lateral? Sport. O Reinaldo pode ser uma boa aqui, tá? Ó. O São Paulo não vem pontuando muito bem com seus laterais, jogando fora de casa, mas o Reinaldo é um caso à parte, porque é um lateral que chega bem à frente, é um cara que bate pênalti, tem a bola parada, é muito completo e ainda desarma, né? Então pode dar certo, certo? Em termos de pontuação média aí, tá bem equilibrado, tá? Vamos dar uma olhadinha em desarmes, né? Para lateral, que eu acho que é importantíssimo. Ó, quem anda desarmando muito com seus laterais dentro de casa? Internacional, Ceará e Bragantino, tá? Curitiba anda cedendo uma quantidade razoável, não é o que mais cede, tá? E o Galo, apesar de não ceder muito ponto, cede bastante desarme, tá? Então Saravia aqui, ó, é uma baita opção. Jogo difícil, mas ele tem grande chance de roubar muita bola, tá? Bahia não cede muito desarme, apesar do Ceará desarmar bastante. Então, olhando assim esse quadro aqui, ó, de repente aqui, ó, Saravia, Aderlan pode ser uma boa. E quem mais cede pontos, cede desarmes aí para laterais jogando fora de casa, né? Santos. Muito por causa do Soteldo, muito por causa do Marinho, são dois pontas abertos, ofensivos, partem para cima, buscam um confronto, drible, isso proporciona aos laterais adversários roubada de bola. Mesmo sendo um clássico, eu sei que tem risco de cartão, aquela coisa toda, mas eu acho que o Marcos Rocha aqui é uma boa, tá? Principalmente porque ele vai pegar de frente o Soteldo, certo? Pelo outro lado, o Marinho vai ser mais complicado pro Diogo Barbosa, mas o Marcos Rocha aqui, de repente, pode ser uma boa. E jogando em casa, quem cede muito? Bragantino, cede muito desarme para laterais, mas o Curitiba não anda desarmando muito com seus laterais. Quem mais anda desarmando com seus laterais? Botafogo, tá? E Fluminense. Botafogo é uma surpresa, certo? Fluminense nem tanto. O Egídio é um dos maiores ladrões de bola da competição. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Laterais e desarme, que eu acho que é importante. Ó, o Egídio tá com 23 desarmes em 4 jogos. Você pode falar o que você quiser do Egídio, não gostar dele como jogador, tudo, mas pro Cartola esse ano, ele tá muito bem com o Fluminense, tá? O Fluminense tá sofrendo gol, perdendo SG toda a partida e ele anda pontuando muito em desarme. A hora que ele conseguir manter o SG, o Egídio vai dar uma mitada e vai dar uma mitada forte. Qual é o segundo lateral com o maior número de desarmes? Aderlan, 4 jogos, 23 desarmes. Inclusive, eu acredito que vou escalar ele, tá? O confronto é favorável contra o Curitiba? Acredito que sim. O Bragantino está no momento melhor que o Coxa, certo? E esse aqui é o cara que mais rouba a bola dentro da competição. Mesmo tendo menos roubada de bola do que o Egídio e o Aderlan, ele tá com 21 roubadas de bola em 3 jogos. Ele tem um jogo a menos. É uma máquina de roubar a bola, de desarmes. Então, assim, ó. Se precavendo do SG. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque o SG tá complicado de prever. Esse Campeonato Brasileiro começou numa loucura. E vocês podem ver toda a rodada. É 2 ou 3 times que mantêm o SG. O resto pede SG. Então, foquem em desarme, tá? A Egídio eu acho uma boa. Confronto complicado contra o Furacão. Mas é uma boa. Aderlan, confronto mais favorável. É uma boa. Saravia também é uma boa. Pensando em roubada de bola, tá? Jonathan Gomes tá num momento muito bom. Mas é um clássico meio complicado, tá? Guga também vive um bom momento. Mas o confronto... Se tivesse que apostar em um lateral, prefiro o Saravia do que os laterais do Galo. Apesar que o Arana é muito bom, tem uma regularidade muito boa também, tá? Aqui Vasco e Grêmio, complicado, tá? Eu acho que vai ser o confronto mais complicado da rodada. Agora, se o Renato fizer isso que ele parece que tá fazendo, pelo menos tá aparecendo aí, e ele vai poupar alguns titulares, não sei, vai fazer um rodízio, que não teria motivo, tem a semana, né, que vem praticamente toda de folga, se bem que eu acho que tem outros jogos, né? Bom... Tem tudo aí pra ele poupar, daí o Vasco começa a se tornar um pouco mais favorito, tá? Sid Clay pode ser uma boa, certo? Anda muito bem aqui, ó. Tá se tornando um lateral muito completo, né? Em roubada de bola, em desarme. Chega na frente, melhorou bastante Sid Clay, também dá pra apostar, quem sabe. Marcos Rocha, como eu falei, acredito que é uma boa, não tá com uma média muito boa, não. Mas todo mundo sabe que o Marcos Rocha tem potencial pra desarme, tá? Não engrenou ainda, mas vai enfrentar o Soteldo, de repente aí, ó. Pra roubar de bola pode ser uma das melhores pra rodar. E Reinaldo também acho uma boa.
pelo que o Sport vem apresentando aí no campeonato e o potencial que o Reinaldo tem e o que ele representa para o São Paulo, apesar do São Paulo não estar essas coisas todas. Guilherme Arana, como eu falei, eu gosto dele. O resto aqui já começa a complicar um pouquinho aqui para baixo por causa da média, enfim, que a gente tem que seguir um pouco o raciocínio também de quem tá bem, tá? Ó, então vamos lá. Saravia, excelente pedida para rodada, tá? Se tivesse Cartolete, podia ir com ele. Arana também, bom jogador. Reinaldo, acho que para rodada uma boa. Guga tá bem mais complicado, Inter e Atlético, mas pode dar certo. Felipe Jonathan, baita no momento, mas também é um clássico, né? Wagner, confronto favorável, tanto ele quanto o Sid Clay, de repente podem ir bem, mas eu vou com o Aderlan, tá? O Aderlan aqui, ó, vem mantendo uma certa regularidade, né? Não, apesar de ter esses altos e baixos aqui, ó, não negativou a regularidade que eu digo em termos positivos, tá? Dentro de casa rouba muita bola, é um dos laterais que mais rouba bola, de repente pode dar certo. Egídio tá muito bem, tá? Porque o Fluminense anda perdendo SG todo jogo, mas ele anda roubando muita bola, tá? Mas o outro lateral que eu vou escalar é o Marcos Rocha. Ele tá vindo numa crescente, Palmeiras não tá bem, mas ele vai ter a oportunidade contra o Soteldo de roubar muita bola, tá? Então eu vou apostar nele. Inclusive, até assim, ó, chama atenção, dois embates pessoais aí muito interessantes nessa rodada do ponto de vista de desarme. É o Marcos Rocha contra o Soteldo, tá? E o Saravia contra o Keno, que não anda bem, tá? Então, interessante, tá? Sid Clay, como eu falei, acho que é uma boa, assim, pra rodada. Daí aqui pra baixo já começa a complicar um pouco mais, não arriscaria tanto assim, certo? Então nesse momento a gente vai com esses... Pode ver aqui, ó. Tô optando por jogadores que desarmam, né? E o Rodrigo Caio, né? Porque na falta de outro zagueiro, de repente melhora aí, enfim, não quero apostar em zagueiros do Galo. Acho que o Inter tá muito bem dentro de casa, vai ser um confronto mais complicado. E eu também tô pensando aí que o Flamengo pode usar esse clássico pra ressurgir das cinzas, tá? Então vou botar o Rodrigo Caio, pode ser que eu me arrependa, pode ser. Mas por enquanto é isso. Mas tem outras opções ali, como eu falei. Poucas, mas tem. Pra rodada tá difícil de zagueiro, tá? Vamos lá para jogadores de meio de campo, então. Laterais aqui a gente viu as roubadas de bola, né? Vamos para jogadores de meio de campo. Casa fora. Pontuação média. Ó, pode ver, ó. Pra meio de campo tá bem equilibrado, tá? Pontuações médias conquistadas e cedidas dentro e fora de casa. Quem anda conquistando muito pontos aí com seus meio campos dentro de casa? Internacional. Muito por causa do Galhardo. Tá no momento sensacional. E o Galo cede bastante pontos para meio de campo, tá? É o time que, jogando fora de casa, que mais cede depois do Atlético Goianiense. Então aqui, ó, jogadores de meio campo do Inter para rodada podem ser uma boa sim, assim como jogadores do Corinthians, tá? Pela média aqui, ó, dos dois aqui, ó, no somatório, tá? O Corinthians pontua bem com seus meio de campo dentro de casa, assim como o Fortaleza cede bons pontos para jogadores de meio de campo, tá? Jogando fora de casa. Então, ó, jogadores de Corinthians e Inter jogando em casa, acredito que podem ser uma boa sim, tá? Botafogo anda cedendo pouco. Fluminense também pouco, Bahia cede pouco. Os times que vão jogar em casa, quem mais cede ponto aí? Ceará, tá? Então quem quiser dar uma apostada aí no Rodriguinho, que tá vivendo um momento bom, né, no Bahia, mas não anda conquistando muitos pontos aí com seus meio de campo jogando fora de casa, tá? Jogando fora de casa tá complicado arriscar em meio de campo, tá? O time que vem mais pontuando que seus meio de campo jogando fora de casa é o Grêmio, mas o Vasco não cede quase nada, é um jogo complicado. Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola, que eu acho que é importante, né, para meio campista. Tem meio campista aí que tá se fazendo só em roubada de bola, só em desarme. Quem mais efetua desarme com seus meio de campo jogando dentro de casa? Internacional, tá? Internacional tá bem. E menção honrosa aí pro Vasco e pro Ceará. Inclusive, Sobral tá muito bem, tá? Se não fosse esse confronto e o momento ruim do Ceará, o Sobral é uma baita numa opção. A gente vai ver que depois eu vou mostrar ali no próprio Cartola que ele tá com uma regularidade tremenda, certo? E jogando fora de casa, quem cede muita roubada de bola, desarme. Santos, Curitiba, Fortaleza, tá? E até mesmo o próprio Galo, tá? Então aqui, ó, juntando aqui, ó, somatório de scouts, Internacional é uma boa, tá? Corinthians, por mais que não esteja desarmando muito com seus meio de campos, o Fortaleza cede uma boa quantidade, até mesmo o Bragantino, tá? Santos aqui é um clássico, mas também dá pra ser citado, tá? Inclusive o Vasco da Gama, que é um dos times que mais rouba aí, que mais faz desarme com meio campistas, e o Grêmio cede uma quantidade boa, tá? Como eu falei, quem não cede nada aqui é o Bahia, por isso que Sobral aqui eu tô desconsiderando um pouco, certo? Mas esse daqui que eu citei vale a pena. E jogando fora de casa, quem é que mais conquista a roubada de bola com seus meio campos? Fluminense, tá? Fluminense anda sendo um time chato em roubada de bola, em quase todos os setores, muito por causa do Dodge aqui, tá? E o Santos, mas o Palmeiras não cede quase nada, tá? De desarme para meio campista adversário, certo? E o Atlético até que cede um pouquinho, o Dodge pode ser um jogador de segurança aqui para rodada, certo? Quem cede muito desarme para meio campo adversário aí jogando em casa? Internacional, certo? E o Bragantino.
Então aqui, ó, um meio campista do Galo também pode valer a pena, para desarme principalmente, certo? O Flamengo também anda cedendo bastante, né? Quem quiser apostar em algum jogador de meio de campo do Botafogo para desarme. Falar em desarme, vamos dar uma olhadinha aqui em meio de campo desarme. Vamos lá, meia, quem anda desarmando muito? Ó, o Dodge está se destacando, ó. 20 desarme em 4 jogos, tá com uma boa média, certo? Como a gente viu ali, ó, o Furacão até que cede uma boa quantidade de desarmes para meio campista adversário. Pode ser uma boa, é um jogador que tá com uma regularidade. Fernando Sobral também tá com uma regularidade muito boa, mas o confronto não é bom porque o Bahia não anda cedendo muito. Mas ele particularmente tá bem, tá? Não tem médias altíssimas, não, mas tem uma regularidade muito boa. E outra, ele é um meio campista ofensivo, tá? E tá desarmando muito. Então a hora que esse cara aqui, ó, fizer um gol, der uma assistência, com os desarmes que ele tá fazendo, ele vai imitar. O confronto é complicado? É, mas tá bem na competição. Benítez também é um jogador que me agrada, tá? Mas o confronto é complicado. Mas se o Grêmio for com o time reserva, aumenta bastante as possibilidades dele ir bem, tá? É um jogador que tem uma certa regularidade. Bom, pra roubar a bola é isso. Dani Alves anda oscilando bastante, mas quem quiser arriscar, o momento do esporte não é bom. Pra roubada de bola realmente é o Sobral, tá? E o Dodge que estão se destacando aí no meio de campo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Cartola. Arrascaeta nunca dá para desconsiderar, apesar dos altos e baixos, né? É um cara fora, acima da média. E eu acredito que o Flamengo possa ressurgir das cinzas aí nesse clássico. Inclusive eu vou botar o Arrascaeta, tá? Vai ser uma das apostas aí nessa rodada minha. Rodriguinho vive um bom momento, certo? Com o Bahia, tá? O Ceará não vive bem, de repente pode dar certo. Galhardo tá num momento sensacional, certo? Não negativo ainda. É o cobrador oficial de pênaltis aí na ausência do Guerreiro. Vai ter um confronto difícil, vai, mas como a gente viu ali, o Galo cede bastante pontos para meio campistas, então eu vou com o Galhardo, tá? Não dá para ignorar o momento. Léo Cittadini, bom jogador, mas vai ter um confronto complicado contra o Fluminense. A gente viu que o Fluminense é um dos times que mais fazem desarme com os jogadores de meio campo, então não vai ter vida fácil o Léo, certo? Mas é um jogador acima da média, de repente pode dar certo. Dani Alves, por mais que tenha essas oscilações, é um cara que nunca dá para desconsiderar, ainda mais levando em consideração que o esporte não vem bem, de repente pode dar certo, certo? O Galo é um time altamente ofensivo, mas não vai ter vida fácil contra o Internacional, que é o time que mais desarma dentro de casa com seus meio de campos, tá? Então vai ficar complicado com o Johan, mas pode dar certo, porque o confronto aqui eu acho que é um confronto equilibrado, né? São dois times aí que estão no G4. Nenê tá fazendo muito gol, certo? Bate pênalti. Pode ser aposta. Agora vamos falar aqui de alguns jogadores que tem uma regularidade tremenda. Se você não quer apostar muito em pontuações altas ou pontuações baixas, Sobral é um, ó. Como eu falei, um meio ofensivo que ainda desarma, ó. Tá com uma regularidade sensacional. Se fosse um outro confronto, certo? Que é porque o Bahia não cede muito ponto para meio de campo. Eu ia com Sobral, tá? Tá muito bem. Dodge é outro, ó, que tá com uma regularidade tremenda, só em desarme, tá? Muito bem. Benítez também me agrada muito, tá? Tem bastante regularidade aqui, ó. São jogadores que não dão aquela mitada, mas ajudam muito o seu time a pontuar bem, certo? Não tô citando alguns aqui. Mas nesse momento eu vou com o Arauz, tá? Eu acho que o confronto é favorável pela quantidade de pontos cedidos aí pelo Fortaleza, certo? O Arauz já tá com 1 gol e 2 assistências. Tá jogando no lugar do Luan. Agora só que me faltava, né? Eu botar o Arauz e o Thiago deixar o Arauz no banco e voltar com o Luan. Acredito que não. Pelo último jogo e pelo que vem mostrando esse menino aqui, eu acho que ele vai jogar. Então eu vou com o Arauz, tá? Por causa do confronto e para ter um jogadorzinho ali para quarta-feira, né? Para não fechar totalmente a pontuação do time e ficar naquela torcida na quarta. Certo? Mas tem algumas boas opções aí para meio de campo, sim. Eu acho assim, ó, que meio campo tá bem sortido, lateral tá bem sortido, a defesa que tá complicado. E goleiro tá sendo uma loteria do caramba, né? Mas vamos lá. Vamos para os nossos atacantes agora? Vamos lá. Atacantes. Pontuações médias. Quem anda pontuando muito bem com seus atacantes que vai jogar em casa? Corinthians. Só que Fortaleza não cede quase nada. Percebam, 0.12, tá? De pontuação média, nada cedida. Internacional vem pontuando muito bem, certo? Só que o Galo também não cede quase nada para atacante adversário, tá? Na média geral aqui, quem é que dá para dar uma apostada aqui, quem sabe? Bragantino, tá? Vem pontuando bem com seus atacantes e o Curitiba vem cedendo bons pontos para atacantes adversários. Atacantes do Bragantino talvez possam ser uma boa para rodada, tá? E claro, ali o Cano sempre vai ser uma boa opção, só que é um cara que precisa do gol para pontuar bem, tá? E se o Grêmio for com o time titular, complica. Agora, se for com o time reserva, se for muito mesclado, já aumenta as possibilidades do Cano, tá? E quem vai jogar fora de casa que cede aí muito ponto para atacante? São Paulo, certo? Mas o Sport não vem pontuando bem com seus atacantes. Aqui é aposta mesmo, tá? E quem vai jogar em casa, quem cede muito ponto aí? Ceará, certo? E o Bahia vem pontuando bem. Acredito que é um confronto interessante aqui para botar de repente um atacante do Bahia aqui, ó, no somatório dos scouts.
Tá cedendo bastante o Ceará. E o Bahia tá pontuando bem com seus atacantes. De repente pode dar certo, né? Pra valorização aí, o Gilberto que perdeu o pênalti. Pra pontuação, o Elber, de repente, que tá vindo bem no campeonato, né? Tem uma certa constância. Tá? E o Goiás também vem cedendo bons pontos aí para atacantes adversários. Só que o Atlético Goianiense, fora de casa, não pontuou ainda com seus atacantes. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Roubada de bola não adianta muito, né? Vamos direto aqui, então, para atacante, que fica mais fácil, né? A gente viu ali as pontuações médias. Vamos dar uma olhadinha em gol, sim. Desarme não adianta, mas vamos ver gol. Gol é importante, né? É de gol que se vive, né? Atacante, vamos lá. Ó, quem mais tá marcando gols com atacante dentro de casa? Corinthians e Bragantino. Fortaleza ainda não tomou gol de atacante jogando fora, mas o Curitiba já tomou e tomou bastante, tá? Então, de repente aqui, ó, realmente o Bragantino começa a aparecer como uma boa possibilidade aí, né? Os atacantes do Bragantino para escalação, certo? O Fluminense também anda sofrendo bastante gol de atacante, tá? Quem quiser dar uma apostada em atacante do Atlético Paranaense, de repente pode dar certo. E aqui, ó, jogando em casa, quem cede muito gol para atacante, Sport. Só que o São Paulo não anda bem no ataque lá, o Pablo anda numa seca, mas de repente pode dar certo. No cruzamento de calça aqui, o que eu acho relevante, de repente o Ceará já tomou 2 gols de atacante, jogando em casa, e o Bahia fez um gol fora. Pode ser uma boa também. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Marinho, gente, futebol é momento, você tem que seguir a tendência, tá? O confronto é difícil? É difícil. Mas quem tiver cartoleta pode botar o Marinho, que o Marinho tá numa fase iluminada. Pra mim, até o momento, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, tá? Então, quem tiver, pode botar. Como eu falei, quem quiser dar uma arriscada aí, ó, em algum atacante do Atlético, que a gente viu aí que o Fluminense anda tomando gol de atacante, pode dar certo. O Jô também tem um confronto favorável aí contra o Fortaleza, né? Anda fazendo gol dentro de casa, apesar de ter perdido 2 pênaltis. Brincadeira. Mas aqui, ó, eu vou apostar num jogador que tá mantendo a regularidade, tá somando uns pontinhos. Vai ter um clássico. É o rei do clássico lá no Rio. Gosta de jogo difícil. E como eu falei, eu acho que o Flamengo... Acho não, é uma intuição minha. Posso estar totalmente errado, mas já estamos indo para a 5ª rodada. E clássico serve para isso. Clássico serve para ressuscitar time que tá mal. E o Flamengo tá mal. Vou dar uma apostada no Bruno Henrique aí. Aliás, minha aposta essa rodada é o Flamengo, tá? Posso estar mal, mas é o Flamengo. O Botafogo foi muito bem contra o Galo, tá? Não vai ser um jogo fácil, é um clássico, mas são as minhas apostas. A minha aposta é o Flamengo, certo? Como a gente viu, os melhores atacantes para a rodada talvez sejam do Bragantino, certo? Todos eles são boas opções. Inclusive a gente acertou na rodada passada com o Alejandro. Só que dessa vez eu vou com o Claudinho, tá? Por quê? Por causa da regularidade. O Claudinho não é atacante, ele é um meia ofensivo, um meia atacante, tá? Mas ele, pra quem não sabe, esse menino aqui foi o craque da Série B do ano passado, tá? Gosto muito dele, acho um baita de um jogador e eu vou botar ele, certo? O Alejandro é uma boa, mas eu vou buscar a regularidade dele porque ele pode dar uma assistência, um gol, ele chega muito próximo da área, é um baita de um jogador, certo? A tua é uma boa para valorização. Marrone tá oscilando um pouco, vai ter um confronto complicado contra o Inter, mas pode dar certo. Alejandro, como eu falei aqui, ó, tá entre as melhores, tá? Atacante do Bahia, acho uma boa, inclusive eu vou com o Elber também. Como eu tô fazendo muita aposta, eu tô buscando regularidade. O Elber também tá se mostrando um jogador regular nesse início agora, certo? E como o Ceará não tá bem, anda sofrendo gols de atacante, eu vou com ele, tá? Gilberto é uma boa? Cobrador oficial de pênalti, é matador, talvez até melhor que o Gilberto, mas eu tô buscando um pouquinho de regularidade, tá? E eu sei que o Gilberto vai ser bastante escalado nessa rodada, principalmente por causa de valorização. Pablo, se quem quiser apostar aí, ó, porque não anda pontuando bem, né? Mas o Sport tá muito mal, de repente pode dar certo aí, gente. Gilberto, como eu acabei de falar, né? O Hélio Paulista marcou um gol, surpreendeu. Daqui pra baixo aqui já começa a complicar, aí já é mais aposta, não tá tão bem assim, não tem uma pontuação tão boa, tá? Então por enquanto o time tá ficando assim, vamos lá pra treinador, né, que eu acho que é importante. Vamos lá, treinador, técnico. E vamos botar pontuação média. Bom, os times que vêm mais conquistando pontos com seus treinadores dentro de casa, certo? É o Internacional e o Corinthians, tá? E quem vem mais cedendo, que vai jogar fora de casa, Curitiba. Então, ó, de repente, por mais que não esteja pontuando muito aqui, ó, o treinador do Bragantino pode ser uma boa, porque o Curitiba anda cedendo muito ponto, né? Aqui o jogo é difícil, mas o Galo também tá cedendo alguns pontinhos aí, certo? Então, para treinador assim, você tem que apostar o quê? No confronto, tá? Eu acredito que os confrontos para a rodada aí do Bragantino é um dos mais favoráveis. Corinthians também pode ser um confronto bom aí, certo? Jogando fora de casa. São Paulo não tá bem, não, mas o Sport não tá bem também e é um dos times que mais cede pontos jogando em casa, assim como o Ceará. Então, assim, ó, pra treinador, se eu tivesse que apostar em treinador jogando fora de casa, Diniz e o Roger, certo? Agora jogando em casa, o Conceição, né? Felipe Conceição, né? O técnico do
Bragantino, né? Felipe Conceição, isso mesmo, tá? Também apostaria nele aí, jogando em casa, certo? Vamos lá, técnico, vamos voltar para técnico. Kudê vai ter um jogo difícil, mas também pode dar certo. Afinal de contas, é o treinador que mais vem pontuando com os jogadores dentro de casa, tá? Mas como eu estou indo aqui, eu particularmente, tá? Estou indo com muitos jogadores do Flamengo para tentar dar um up, né? Levantar a pontuação desse time. Eu vou com o Dominique Torre, tá? O nome, certo? É como eu expliquei assim, ó. É um feeling meu. Tem opções melhores para a rodada do ponto de vista de estatísticas. Mas eu vou apostar no Flamengo, porque é um clássico. E como eu falei, futebol é assim. Geralmente no clássico, quem tá pior consegue se sobressair, né? Encontra forças para... E tá indo para a quinta rodada, é o melhor plantel aí do futebol brasileiro. Vou dar uma arriscada. Talvez esteja arriscando mais, talvez, mas se der certo, vai bem, entendeu? E por isso tudo eu vou botar o Bruno Henrique como capitão, certo? Por enquanto vai ser essa a escalação do time. Posso me arrepender? Posso, tá? Mas acho que essa rodada tá tendo jogos muito complicados, certo? Vasco e Grêmio vai ser um jogo complicado. Internacional e Atlético Mineiro vai ser um jogo complicado. O clássico Palmeiras e Santos vai ser um jogo complicado, tá? E até mesmo Flamengo e Botafogo também, então tem jogos muito complicados na rodada. Se a gente parar para pensar, o jogo mais favorável da rodada é do Bragantino com o Corinthians jogando em casa. E depois do São Paulo com o Sport, mesmo o São Paulo estando mal, porque o Sport tá pior ainda, né? E o Bahia contra o Ceará, que o Ceará tá muito mal, mas daí já é um clássico. Então assim, ó, eu tô tentando sair, né, provavelmente dos mais escalados aí para alguns, enfim, e vou dar uma apostada aí no Flamengo, certo? É risco, mas é o que tem para agora, né? É o que tem para agora. Pessoal, então é isso. Vídeo um pouquinho mais corrido do que a gente tá acostumado, né? A rodada já tá batendo aí a porta, inclusive vou fazer o vídeo de bons baratos de valorização agora na sequência para lançar ele até o final da tarde, certo? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força, é muito, muito importante pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, a gente vai junto até o final do ano vendo muitas estatísticas, possibilidades, enfim, né? Quem cede mais, quem cede menos, tudo para ajudar você aí bem no seu cartola, tá certo? Mas gente, um grande beijo no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!